Tá pela longe. Eu acho que o controle parou de funcionar. Hoje a matéria talvez seja um pouco mais útil para você, tá? Para quem vai fazer o Enem, hoje a matéria vai ser mais útil, tá? Última aula, eu cheguei a ver com a Ana Clara. Tabela periódica, né? Tabela periódica. Sabe o que é período, Nossa, coluna, família? Tranquilo, né? Essa parte da tabela periódica. Saber também o que é quais são os que têm propriedade semelhante, número de camada, né? Na distribuição eletrônica, essas coisas, tá? Hoje a gente vai começar com uma matéria muito importante para o Enem, tá? Que é ligações químicas, que é onde muita gente costuma agarrar, tá? Deixa eu ver, ligação iônica, covalente, metálica. E depois a gente vai ver um pouquinho também, não sei se vai dar tempo de ver isso tudo hoje, tá? Mas caso não dê pra gente ver hoje, a gente deve ver assim que separar os cursos, tá? Interação intermolecular, que é o de dipolo, instantâneo, dipolo reduzido, tá? Ligações de hidrogênio. O que eu acho estranho? Eu acho essa matéria muito tranquila. Ligações químicas? Tipo, não, eu acho que a matéria do Enem de Química, quando alguém fala assim, toda a matéria cai, aí eu fico tipo assim, não, eu sou tranquila nisso. Só que o Enem, eu não sei como que você dificultar tanto Química. Exatamente, né? Eu acho que ele confunde um pouco. Eu não sei se aqui tem algum tipo plano disso, para, sei lá, aprender a contextualizar, coisa assim. Pois é, a gente vai, né? a partir da metade do ano, eu vou começar a trazer essas provas antigas para a gente ir resolvendo, para a gente ver algumas dicas, né, de como resolver, como ficaria mais fácil fazendo, tá? Algumas palavras-chave que a gente lê assim na questão e sabe do que tá falando, né? Porque às vezes acho que até a gente reconhece o que tu pediu, né? Porque o Cefet é mais direto, né? Exatamente, a questão do Cefet é mais básica, tá? Tipo assim, essa fórmula é de quê? Te dou o desenho, você acha a fórmula. Isso é um ácido, base, óxido, sal. Em que eu uso isso? É mais assim, né? É mais tranquilo, tá? É bem mais tranquilo o nível dela. Então, assim, eu comecei com o básico, porque o básico aí, geralmente, o Cefet vai ver, tá? O Enem não é que não tem aquilo, tá? Tanto é que na prova do ano passado teve questão de tabela periódica, né? Falava lá do nióbio e do tântalo, eu acho. A gente eu nem lembro, assim, sério, eu saí do Enem e apaguei tudo. Então, aí caiu, tá? A questão de tabela periódica. Perguntando por que eles tinham propriedades, o tântalo e o nióbio, por que eles tinham propriedades semelhantes. Aí falava que eles têm distribuição eletrônica no subnível F, eles estão no mesmo período, eles estão na mesma família, eles estão não sei o quê. Aí você vê as alternativas, perguntando justamente isso, tabela periódica. Já tinha algum tempo que não vinha aparecendo, no ano passado apareceu, né? Questão de tabela periódica, ok? Mas hoje, então, vamos começar com o que interessa para gente. Hoje é dia 18. O que vai interessar mais para a gente aqui agora, tá? Então, se eu não conseguir passar hoje as interações intermoleculares, a gente vai ver isso depois da metade do ano, tá? A apostila que a gente está usando para exercício é amarela, não é? Que é a primeira? Ou não? Eu acho que é. Porque assim, tem os assuntos, mas não tem tipo primeiro nível, só os módulos. Ah, tá. É porque a minha, ela é separada, tá vendo? É só de química, né? A minha é só de química. Eu não sei como é que as suas estão separadas. Deixa eu ver uma vez. Porque aqui na frente tem os assuntos. Ah, tá. Aí quando eu fazer exercício, você vê qual assunto que é química. Ah, tá. Ah, não, essa aqui vai ser a última, porque é química orgânica. Química dos. Pois é. Aí, Não. aí tem que ficar tipo. Saber qual que é a cor, né? Eu acho que a primeira é vermelha. Eu não sei se tem uma vermelha. Tem? É vermelha, azul e amarela? É. São três. Uhum. Eu peguei essa daqui porque a maioria das outras matérias, as primeiras. Tá tudo aí, né? Pode ser que lá eles tenham começado com química orgânica, tá? Nessa apostila aí no curso de lá. Pode ser por causa disso, ok? Então, eu vou anotar aqui e dou um tempinho pra você copiar. Esse assunto cai tanto no Enem quanto no Cefet. No Cefet de modo mais básico, tá? Então, aqui... o Cefet cobra mais propriedade, né? Se é composto iônico, molecular, metálico, só reconhecer e propriedade. No Enem costuma aparecer um pouco disso, mais interação, né? Interação costuma cobrar bastante, tá? Então, aqui eu vou começar com o básico para a gente ir avançando.
a diferença do estado líquido e aquoso? O líquido quer dizer que ele foi derretido, tá? Então ele tá puro ali, mas derretido. Aquoso não. Aquoso quer dizer que você dissolveu ele em água, tá? Então não tá puro não, é ele mais água. Ok? Essa é a diferença. Ok? Entendeu? Então aqui começando as ligações químicas, tá? A gente vai estudar 3, né? Que são as que a gente estuda na escola aí. E a primeira coisa que a gente vê é o que seria essa regra do octeto, tá? A regra do octeto me fala o seguinte, que todo átomo fica estável desde que tenha 8 elétrons na última camada, né? Lembrando que alguns átomos não conseguem porque só tem camada K, né? Então só cabem 2, então eles estariam estáveis com 2, tá? Mas o restante, praticamente inteiro da tabela, precisaria de 8 elétrons de valência, ou seja, 8 elétrons na última camada. Por isso que a gente aprende a distribuir elétrons primeiro, né? Para a gente ver se o átomo está estável ou não está estável, tá? E os únicos átomos que estão estáveis na tabela periódica são os gases nobres, né? Porque todos ou têm 2 ou têm 8 na última camada, né? O hélio, por exemplo, que só tem camada K, tem os 2, né? O número dele atômico é 2. Já os outros todos possuem 8 elétrons de valência, tá? Então, ali o argônio, o criptônio, né? Todos vão ter 8 elétrons de valência. Por isso, então, eles não se ligam, né? Eles já são considerados átomos estáveis, tá? Quando não é gás nobre, nenhum vai ter isso. Então, todos vão buscar se ligar, né? Então, para ter estabilidade, eles buscam se ligar. Lembrando que eles podem fazer 3 tipos de ligações, tá? Ou iônica, ou metálica, ou covalente ou molecular, né? O covalente ali entra como molecular, tá? Eu gosto de falar covalente. Então, o primeiro tipo de ligação que eu gosto de estudar aqui, porque eu acho ele mais lógico de entender, seriam as ligações iônicas, tá? Como o próprio nome diz, ligação iônica, ligação íon, né? Então, é uma ligação formada através de íons, tá? A gente precisa saber dela. Ela ocorre entre metais e ametais, né? Na tabela periódica, você lembra como é que faz a divisãozinha lá? Porque lá na prova não vem não, né? Quando a gente tem a tabela aqui, aqui está o boro, né? A gente vai achar o boro aqui e traçar uma escada perfeitinha aqui debaixo dele. Todo mundo que está à direita, a gente vai considerar que é ametal. Todo mundo que está aqui é metal, com exceção do hidrogênio, né? E aqui são os gases nobres, ok? Então, eles não são nem metal nem ametal, são gases nobres, tá? Então, aqui a gente tem 4 grandes classificações aí da tabela, tá? Hidrogênio, metais, ametais e gases nobres, tá? Então, oi? Metais que eu não sei. Pode anotar. Então, aqui vai aparecer gás nobre para a gente trabalhar? Não, porque ele não se liga, tá? Então, aqui a gente não fala em gás nobre, mas hidrogênio, metal e ametal aqui vai aparecer, tá? São esses outros 3 grupos aí que a gente vai trabalhar. Ok? Então, na hora da prova, vem a tabela periódica? Vem, mas não mostra aquela divisão não, tá? A gente que tem que fazer aquela divisão. Então, chegou a tabela periódica, traça a escada debaixo do boro certinho, todo mundo que está à direita, fora os gases nobres, é ametal. Todo mundo que está à esquerda, fora o hidrogênio, é metal, ok? Então, aqui a ligação iônica ocorre entre metal e ametal. A gente fala que são átomos que possuem grande diferença de eletronegatividade, né? Os ametais, eles são muito eletronegativos, tá? Então, aqui, ó, muito eletronegativos. Já os metais têm pouca eletronegatividade. O que é eletronegatividade? É o átomo querer elétrons, tá? É como se fosse assim, atração por elétrons. Então, todos os ametais, eles são muito eletronegativos, ou seja, eles querem sempre ganhar, receber elétron, tá? Já os metais, a gente fala que eles são muito eletropositivos, né? Ou seja, eles não querem ganhar elétron, eles querem doar, né? Eles geralmente perdem elétrons, tá? E os ametais tendem a ganhar. Como assim? Então, aqui, essa ligação, além dos átomos precisar ter grande diferença de eletronegatividade, ela ocorre por doação de elétrons. É aquilo que eu falei, o metal quer perder elétrons, tá? O metal, ele geralmente tem poucos elétrons de valência. Então, compensa mais ele perder esses do que ganhar, porque a camada de dentro fica completa com 8, tá?
Então, eles geralmente tendem a perder elétrons, ok? Então, aqui, ó, o metal, ele perde elétrons. Já o ametal, que é muito negativo, tende a ganhar elétrons. Por que o ametal tende a ganhar? Porque geralmente as camadas de valência dele têm muitos elétrons, né? Geralmente tem 5, 6, 7. Então, para completar 8, é fácil ele receber e atingir estabilidade. Então, para o ametal é mais fácil ganhar do que perder, tá? Outra coisa. Quando o metal, né, um átomo qualquer, perde elétrons, ele vira um cátion, não é isso? Quando perde elétron, aí fica aquele positivo. Então, aqui, se o metal perde elétron, ele vira um íon positivo, ou seja, um cátion, né? O cátion ele é um íon positivo, tá? E o ametal, quando ele ganha elétron, todo átomo que ganha elétron forma um íon negativo, né? Que fica com excesso de carga negativa. Então, ele vira um ânion, né? Ou seja, um íon negativo. Então, aqui, o metal quer perder elétron. Perdeu, ficou positivo. O ametal quer ganhar esse elétron, ganhou, ficou negativo. O que acontece com cargas opostas quando a gente estuda lá na química e na física? Elas se atraem, não é isso? Cargas opostas, elas tendem a se atrair. Então, a ligação iônica é isso. É uma atração eletrostática entre íons de cargas opostas. Ou seja, eu tenho um cátion, tenho um ânion. Eles vão se atrair, porque um é positivo, o outro é negativo, tá? Pode ser um positivo para dois negativos? Pode. Pode ser um negativo para dois positivos? Pode também, tá? A gente vai fazer um desenho aqui para mostrar rapidinho só um esquema de como que isso acontece, tá? Olha essa parte aqui. Para ver o desenho aqui. Então, aqui, o exemplo mais comum de ligação iônica que a gente vê é o NaCl, não é isso? Ele vem escrito dessa forma. Quando a gente busca o Na lá na tabela, o Na, ele tem exatamente, o número atômico dele é 11, não é isso? 11, e o do cloro é o Z17. Então, aqui, se a gente for fazer a distribuição do Na, a gente tem o núcleo. Na primeira camada aqui, a gente tem 2 elétrons, né? Camada K é 2. Na L tem 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E depois a gente tem a camada M, né? A gente tem que distribuir 11. Eu distribuí 10, falta 1 aqui, nessa última camada. Esse é o átomo de Na neutro, tá? E o de Cl é parecido, tá? Você tem o núcleo, camada K com 2. Camada L com 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Agora faltam 7, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esse é o Cl neutro, tá? O átomo de Cl, de cloro. Como que acontece essa ligação? Vamos ver. Primeira coisa, o Na é um metal. Então, a gente já sabe que ele tende a ser eletropositivo, ou seja, perder os elétrons, não é isso? Na última camada, ele tem apenas 1. Ele pode ganhar 7 para completar esses 8 de valência? Pode, mas é muito mais difícil do que ele perder 1. Afinal, ele não é eletronegativo, né? Então, é difícil ele ganhar esses elétrons. Então, é mais fácil ele perder esse elétron, que a de dentro fica completa com 8, não fica? Então, ele fica estável. Então, aqui o que vai acontecer? Ele perde esse elétron, tá? Então, aqui ele deixa de ter esse elétron e ele fica estável, não fica? Com 8 de valência. Na última camada passa a ser a de dentro e ele passa a ter 8. Como ele perdeu um elétron, ele vira o Na mais 1, porque perdeu um elétron, né? Se perdesse 2, aí mais 2. Já o cloro, o que acontece com ele? Na última camada dele, ele tem 7, né? Então, ele já tem um número grande, então já é mais fácil ele ganhar. E aí a gente lembra que, além de tudo, ele é um ametal, né? O cloro está aqui, ó. É o segundo elemento aqui dos halogênios, né? O cloro. Ele é extremamente eletronegativo, né? Metal é eletronegativo, então tende a ganhar elétrons. Esse